Fala galera, mais uma terça-feira, mais um Carregando a Cruz. Semana passada eu não pude postar, mas estamos aí de volta, firme e forte, tá? Essa semana eu quero falar um pouquinho sobre... Tem lógica em crer em Deus? Existe lógica, existe razão, né? E esse assunto foi o assunto da última escola bíblica dominical, né? Na verdade a gente está falando de apologética, então sempre vai estar relacionado a isso, né? As razões que temos para crer em Deus e tal. E nesse último final de semana nós tratamos do argumento cosmológico sobre a existência de Deus, tá? E esse argumento ele é muito interessante, porque na verdade a própria ciência aponta para a necessidade de um Deus. Melhor, aponta para a necessidade de uma causa primeira para a existência de todas as coisas. E aí, primeiro vamos entender por que a ciência moderna aponta para isso, tá? Primeiramente, tudo que existe é finito. Tudo que existe no mundo teve um começo, vai ter um fim. E a gente sabe que tudo tem um porquê, tudo tem uma causa e efeito. Algo causou e aí surge o efeito, né? Choveu por quê? Porque o sol aqueceu a água, ela evaporou, então, causa e efeito, ok? Fez frio, por causa da frente fria, não sei o que, tal, né? E assim por diante, né? E assim por diante. Tudo tem uma causa que gera um efeito. E esse efeito pode se tornar causa de... O efeito pode se tornar causa de outra coisa, né? Então eu dei o exemplo da chuva. A chuva tem uma causa, né? Ela é o efeito de uma causa, ok? E depois ela se torna também causa de um efeito que pode ser, por exemplo, a enchente, né? Claro que tem uma combinação de fatores aí, mas é isso que acontece, né? Ela se torna causa de um outro efeito que virá depois, né? E já começa a dar uma pista da necessidade de um Deus. Por quê? A causa sempre é maior que o efeito. Sempre, né? Por exemplo, um motor, né, para ele funcionar, ele tem que ser, para ele fazer um carro andar, por exemplo, ele tem que ter uma força que exceda a energia estática, que coloque o carro em movimento. Então a causa ela é maior que o efeito. A força ela é maior do que o carro, né? Senão o carro fica parado, não sai do lugar, né? E assim por diante, né? E aí uma causa tem sempre que ser maior que o efeito, quando você vai colocando. Só que tem um detalhe. Tudo é efeito de uma causa maior que ele, correto? Só que se você vai levando isso, você não consegue. Isso aqui já te dá a ideia de infinito, de eterno. Essa própria ideia de que tudo é causado por algo anterior, já te leva a uma necessidade de infinito. Por quê? Você não consegue fazer regressão ao infinito. Vai chegar uma hora você tem que estancar isso, né? Ou seja, a única explicação lógica é que exista um ser livre, perfeito, que consiga ser essa causa primeiro. É o argumento de Tomás de Aquino. Você precisa de uma causa primeiro. Você precisa de algo que deu início a tudo. E essa causa primeira necessariamente vai ter que ser viva, inteligente, moral, livre e perfeita. Por quê? Viva, inteligente e moral, por quê? O mundo tem vida, né? Não sabemos em outros planetas, mas aqui tem, né? E quando eu falo de vida em outros planetas, gente, não se escandaliza não. Estou falando de micróbios, essas coisas, tá? Vida, bactérias, enfim, tá? Essas coisas. Bactérias que não precisam de oxigênio e tal, ok? Então, se tem vida, tem que ser, essa primeira causa tem que ser viva também, né? Inteligente e moral. Nós somos inteligentes e morais. Então isso nos leva a crer que essa primeira causa ela tem que ser inteligente e moral, né? Porque a própria ciência suspeita dessa ideia de evolução, né? Porque as coisas são muito complexas para achar que veio do acaso, né? E tinha que ter essa causa inteligente para colocar as coisas em movimento, ok? Tem que ser livre. E essa liberdade aqui no sentido de que ela não é causada. Ou seja, a própria lógica nos leva a pensar que o mundo tem que ter uma primeira causa que é livre, que não foi causada. Que ela mesma não tem causa. Tá? Ela é eterna. Né? E por fim, perfeito. Porque como eu coloquei que ela é mais, que a causa tem que ser maior que o efeito, essa primeira causa tem que ser perfeita. Né? Ela tem que ter toda a sua magnitude, né? E infinita, ok? E aí o que acontece? O mundo,
A natureza, né, a ciência, nos diz que é necessária uma primeira causa, que tem que ser viva, inteligente, moral, livre e perfeita. E aí, a Bíblia vem e nos apresenta Deus, que é vivo, inteligente, moral, livre e perfeito, que supre toda essa necessidade que a ciência tem. E aí, eu gostaria aqui só de meditar rapidamente no Salmo 19, versículo 1 ao 4. Assim diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. O que Davi está dizendo aqui de forma poética? Que a natureza proclama a existência de Deus. A natureza anuncia a existência de um Criador. O que a ciência chama de causa primeira. A ciência não, né? Tomás de Aquino chama de causa primeira. É Deus. Ou seja, a própria natureza diz, olha, existe um Criador eterno, livre, que está presente em todo lugar, embora ele seja diferente da criação, mas ele está presente. Tá? Deus está presente, ele não é a criação, ele não é o universo. Okay? O Deus bíblico não é isso, okay? Que é apresentado. Mas ele é a causa primeira. Ele é aquele que criou todas as coisas. E ele não é criado, ele não tem causa. Ele é perfeito, livre. Ele só é limitado por ele mesmo. Né? Ele não tem nenhum tipo de limitação. Ou seja, a natureza aponta e a Bíblia vem e mostra quem é. Na teologia a gente chama isso de revelação geral ou natural. Né? Ou seja, a natureza aponta para a existência de um Criador e a Bíblia, a revelação especial que traz quem é esse Criador. Na Bíblia nós encontramos o caráter de Deus, como ele age, quem ele é, o projeto dele para o homem, por que ele criou o homem, para que ele criou o homem e como ele quer resgatar o homem para si. Ou seja, há razão na fé? Sim, há razão na fé. E eu encerro essa pequena reflexão aqui com vocês citando o Rodrigo Silva, um pastor da Igreja Adventista. Ele foi dar uma entrevista para o Jô e ele falou com ele que a fé é racional. Que se a fé não for racional, não é fé, é fideísmo. Né? Fideísmo é uma crença impensada, né? Uma ideologia que você não refletiu sobre ela. Ou seja, Deus nos deu condições de perceber que a fé, ela é sim a melhor opção e existem razões lógicas para crermos. É óbvio que não é só lógica. É óbvio que você não crê em Deus apenas pelo exercício da lógica. Mas o exercício da lógica também nos permite crer nesse Deus tão maravilhoso que a Bíblia nos apresenta. Esse Deus que deseja se relacionar conosco, deseja nos alcançar, deseja revelar toda a sua eternidade, todo o seu projeto e deseja que nós venhamos a viver com Ele eternamente. Enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para que, crendo nele, possamos viver com Ele para todo sempre. Aí lá nós vamos entender uma série de coisas, vamos passar a eternidade aprendendo sobre esse Deus. Mas é isso. Existe lógica em crer em Deus? Existe sim. Há razão para crer em Deus. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva, tá? Que é sempre muito bom. Comente também, pergunte, critique, né? Peço que mantenha a elegância, né? Porque é necessário, né? Em meio a esse mundo conturbado, aí, bagunçado, que todo mundo briga, todo mundo xinga, vamos manter aqui um relacionamento saudável para crescermos na presença de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe, muito obrigado.